Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje vou falar para vocês da Guerra dos 30 Anos. Ah, já sei, essa foi uma guerra entre os católicos e os protestantes, foi uma guerra de religião, não é? Não se iluda, a Guerra dos 30 Anos não é uma guerra de religião, apesar de parecer. Você vai entender vendo esse vídeo. Tudo começa com os Habsburgos. Eles são uma casa real da Áustria que tem como objetivo conseguir ter o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que fica onde hoje é a Alemanha. Só que depois que eles conseguiram isso, eles tinham como objetivo se espalhar por toda a Europa. O objetivo deles era conseguir conquistar a Europa. Eles estavam perto. Conseguiram a Espanha, dominar por meio da Espanha a Holanda e Portugal, ou seja, eles estavam conseguindo vários territórios. E antes de prosseguir, gostaria que você assistisse aquele meu vídeo sobre a Reforma Protestante e Paz de Augsburgo, para entender o que eu vou falar. Porque foram os Habsburgos, essa família, que assinou com os príncipes protestantes a Paz de Augsburgo. Sim, os Habsburgos eram uma família católica, e eles levaram muito ao pé da letra o que a Paz de Augsburgo determinava. Você lembra? Que cada reino tinha um rei, esse rei ia ter uma religião, luterana ou católica, toda a população do reino tinha que ser da mesma religião, quem não fosse tinha um tempo estipulado para se mudar. Bom, os Habsburgos levavam isso muito ao pé da letra. Quando eles conseguiam um rei de algum lugar, eles normalmente devastavam tudo que era vestígio luterano ou de qualquer outra religião protestante, como os calvinistas. E os Habsburgos faziam isso mesmo se 90% da população da região fosse protestante. E aí então, a partir de 1555, quando essa paz foi assinada, eles foram ampliando seu poder até lá para 1618, quando eles conseguem reinar em vários dos pequenos reinos que existem dentro do Sacro Império Romano Germânico. Sim, existiam vários reinos dentro de um outro reino. Eu explico isso em outra aula, apenas entenda que é dessa forma, ok? Então, eles conseguiram o rei de um lugar que é a Boêmia, onde hoje é a República Tcheca, que é parte desse Sacro Império aí. Só que lá, 90% da galera lá era tudo luterano, eles eram protestantes. Só que os Habsburgo não quiseram nem saber, saíram devastando as igrejas luteranas e tal, todos os vestígios do luteranismo. Só que a população local não aceitou a Paz de Augsburgo, falou: não, tá louco, a gente não vai se mudar daqui, a gente quer ficar aqui e acabou. E aí eles intercederam junto ao imperador do Sacro Império Romano Germânico, que era o Fernando II, adivinha de qual família? Sim, Habsburgo. Ele obviamente não deu ouvidos, falou: ó, se resolvam. E aí os caras resolveram mesmo. Você acredita que eles foram lá no palácio em Praga, Palácio Real, invadiram, pegaram os ministros católicos e jogaram pela janela. Daí isso foi a fagulha que deu início à Guerra dos 30 Anos. Inicialmente ali na própria República Tcheca, entre católicos e luteranos, os luteranos criaram uma coisa chamada União Evangélica, que unia vários protestantes, inclusive calvinistas também. Já os católicos criaram a Liga Católica. E aí a guerra entre eles se manteve relativamente equilibrada. Protestantes de todas as partes da Alemanha, pessoal, vou chamar o Sacro Império Romano Germânico de Alemanha, beleza? Sim, não preciso repetir esse nome toda hora. Bom, os protestantes lá do resto da Alemanha resolveram entrar na briga e tava equilibrado lá com os católicos. Até a hora que os Habsburgos resolveram dar uma pelada. Sabe aquele seu amigo que vai no jogo de luta e fica só no chute voador? Os Habsburgo são esse tipo. Eles chamaram lá os espanhóis, os caras do norte da Itália, os vários reinos que eles dominavam para entrar na briga e esmagar de vez os luteranos. Só que, se um lado apela, o outro também se vê no direito. E aí o reino da Dinamarca e Noruega resolveu dar uma força aos luteranos. E não só eles, os holandeses também. E aí nós temos a divisão dessa guerra em 4 épocas. De 1618 até 1624 foi quando a guerra se restringia ao pessoal lá do Sacro Império, né, da Alemanha. Quando chega em 1624, começa a entrar os estrangeiros. Vem galera da Espanha, aí vem os dinamarqueses. De início, a galera da Dinamarca realmente chegou causando, porque eles receberam muito apoio do norte da Alemanha, que é predominantemente luterano. Então eles conseguiram infiltrar ali no território alemão e estavam realmente
desequilibrando a guerra em favor dos protestantes. É aí que entra em campo o Conde de Tilly. Ele é também conhecido como o Monge de Armadura. Sim, ele lutava ao lado dos Habsburgos católicos. Esse Conde de Tilly, com seu exército, vai conseguir acabar com os dinamarqueses, que não tinham tanta força assim. E aí, de 1624 a 1629, a gente conhece como a época dinamarquesa da guerra, que é quando a Dinamarca, com seu fogo de palha, apareceu ali. Quando os dinamarqueses, que eram a grande esperança dos luteranos, estão já se ferrando e estão voltando lá para a Dinamarca em 1629, nós temos um momento em que os luteranos já estão desistindo da guerra. Os caras já estão falando, não, por favor, vamos assinar um tratado de paz no qual o senhor aí, Fernando II, imperador, nos deixa manter aí a nossa fé luterana e a gente devolve as terras que a gente tomou da Igreja Católica e aceita a liderança de vocês. Porém, Fernando II era um cara muito religioso. Ele tinha aquela ideia de não vou negociar com hereges. Estou na guerra que é para acabar com todos aqueles que vão contra a vontade de Deus. E blá blá blá. Então a sua religiosidade era daquele jeito que o tornava inflexível. E ele falou, não, porcaria nenhuma. Vou baixar aqui uma coisa chamada Édito de Restauração. Esse documento anulava a paz de Augsburgo e impunha o catolicismo a todas as regiões ali da Alemanha, do Sacro Império. Os protestantes todos iam ser julgados, iam ser condenados, iam ser proibidos e o catolicismo ia imperar. E aí os luteranos não veem mais saída. Eles pensam, oh meu Deus, quem poderá me ajudar? O Chapolin Colorado? Claro que não, Palomino. É um cardeal da Igreja Católica que vai vir em socorro dos protestantes. O Cardeal Richelieu, que era o primeiro-ministro lá da França. Esse cara vai se converter no personagem principal aqui da nossa videoaula. Cardeal Richelieu trabalhava para o rei da França, que era da dinastia de Valois. E esse rei da França era católico. Então, os Habsburgos, o Fernando II, achava óbvio que a França se alinhasse com ele. Afinal, o Fernando II entendia como uma guerra dos católicos, que ele via como santos, e os protestantes, que ele via como os hereges. Só que Richelieu é inovador. Ele não entende como uma coisa religiosa, e sim como uma coisa nacional. Então ele pensou assim, pô, eu não quero que os Habsburgos dominem tudo. Porque olha só, vamos ver um mapa aqui da França. Se os Habsburgos dominam a Espanha, a Alemanha, o norte da Itália, a Bélgica, então a França tá ferrada, né? Ela tá cercada por todos os lados. E é isso que o Cardeal Richelieu tem medo. Então ele vai ser muito esperto. Ele vai negociar secretamente com os caras lá da União Evangélica, os príncipes protestantes, para que eles se mantenham unidos, porque havia umas tretas entre eles, né? Os luteranos e os calvinistas muitas vezes não se bicavam, e era o Cardeal Richelieu nos bastidores que chegava lá e falava, não, calma, vocês têm um inimigo em comum, não briguem agora e tal, blá blá blá. Ele sempre ficava nas sombras. Quando chega em 1629 e baixa esse édito de restauração lá na Alemanha, o Cardeal Richelieu, ele vai jogar mais lenha na fogueira. Ele vai baixar um documento dizendo que todos os protestantes têm liberdade religiosa na França. Isso vai repercutir na Alemanha com os caras falando, olha, viu só, a França liberou aí a religião, então aqui a gente tem que lutar para conseguir a mesma coisa. Ou seja, ele meio que impede o fim da guerra. Dá um gás aí para que os luteranos queiram lutar. Só que só um gás não basta. Os luteranos estavam fracos. Então o que o Cardeal Richelieu vai fazer? Ele vai procurar o rei Gustavo II Adolfo. Da onde? Da Suécia. A Suécia era um reino relativamente poderoso na época. E ele vai conseguir convencer esse cara a entrar na guerra. Esse Gustavo II, apesar dele ser pouco conhecido na nossa historiografia, era um militar de exímio talento. Esse cara vai desequilibrar a guerra em favor dos luteranos. Ele vai acabar lá com o Conde de Tilly e ele vai conseguir realmente se impor por alguns anos. E aí nós temos a fase sueca da guerra, que dura de 1630 a 1635. Durante esse período, Cardeal Richelieu nas sombras está causando com o Fernando II. Está incitando os turcos. Imagina, um cardeal católico fazendo contato com os islâmicos. O cara ele é muito cabeça aberta e muito estrategista. Ele traz lá os islâmicos para ficarem causando intrigas lá na fronteira sul do Sacro Império. Daí, o Fernando II lidando com todos esses problemas
problemas, ainda assim consegue derrotar o Gustavo Adolfo. Ele morre, seus sucessores não têm tanto prestígio, e aí parece em 1635 que os católicos venceram. Os protestantes já estão aceitando a derrota, os caras já estão vendo lá como se faz para converter ao catolicismo, quando o cardeal Richelieu surpreende. Ele convence o rei da França a entrar na guerra, e aí ele vai tornar de vez a guerra em uma coisa de nações. A partir daí, é como aquele cara que entra no jogo na prorrogação, todo mundo morrendo ali, já esperando o fim do jogo, e o cara aparece com um total gás. Daí a França dá um passeio lá no Sacro Império. A guerra vai se estender de 35 até mais tortuosos 13 anos, até 1648, quando os Habsburgos são obrigados aí a aceitar a Paz de Westfália, que não era nada do que eles queriam. Basicamente, a Paz de Westfália permite agora que todas as religiões protestantes tenham, liberdade de culto. A partir daí, todos os outros países vão perceber que a França teve muita vantagem porque ela foi imprevisível. Até então você pensava, tem 3 países luteranos e 3 católicos. Obviamente os 3 católicos são amigos entre eles, então meio que todo mundo sabia quem ia atacar quem. A França foi aquele jogador que tá de cheat, que tá enganando todo mundo. A partir daí, a diplomacia se tornará mais profissional. Os países, ao invés de agirem como óbvios, eles vão começar a negociar com todos e vão começar a observar o seu interesse como nação e não o interesse de uma religião, pelo menos na Europa. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido essa aula. A Guerra dos 30 Anos muda, torna a Europa de um local de guerras religiosas para um local de nações. Nos séculos seguintes, a França vai cada vez mais ficar mais forte, e isso vai resultar lá nas guerras napoleônicas, quando a França é muito mais forte que qualquer outro país do continente, e vai resultar também no enfraquecimento da Alemanha, porque olha só o mapa da Alemanha após as guerras dos 30 anos. É como se tivessem colocado ela no liquidificador. É por isso que ela era tão apagada. Ela só vai realmente se fortalecer quando ocorrer a unificação alemã, do qual você pode assistir aí minha videoaula. Bom, é isso aí, pessoal. Se você gostou, dê o seu like, aproveita aí para se inscrever no meu canal e curta também a nossa página no Facebook. É isso aí, meus amigos, e falou!